E caso E a gente trabalhou muito tempo juntos. Rodrigo Ribeiro perguntou, pergunta se teve caso sobrenatural. Teve algum caso assim que, pô, meu, se cobriu ou que você viu que de repente tinha alguma coisa assim sobrenatural? Eu vou te falar o caso Tony. O caso Tony, esse cara, eu achei assim bem louco a história dele. Ele matou a mulher, a filha, a cunhada e a babá. E olha como é que foi. Os pais eram contra o relacionamento dele com a mãe da criança. E aí ele foi e marcou um encontro com a mãe para ver a criança numa praça. Aí a mãe foi para mostrar a criança e aí demorou, não voltava. Aí a mãe, minha filha, a outra filha, vai lá atrás da tua irmã, porque eu estou preocupada. Ela foi encontrar lá com o Tony, não voltou e tal e tal. Aí a outra filha foi, não voltou. Aí ela falou com a babá, vai lá, meu Deus, porque agora nem a outra volta. A babá foi e não voltou, numa praça. Sumiram, desapareceram, muitos meses sem ninguém saber. De repente, um homicídio. Aconteceu um homicídio. Chegando lá, a polícia foi verificar esse homicídio e viu um documento caído na piscina. Aí viram que era desse Tony, que era o inquilino da dona da casa, que tinha sido assassinada. Aí foram atrás desse inquilino. Chegaram no kitnet, que era onde ele alugava, dessa mulher que foi assassinada. Eles perceberam um volume no piso do chão da... E aí foram e decidiram cavar. Os corpos estavam todos enterrados nesse kitnet. O que a polícia depois, né, acabou entendendo que a dona do imóvel percebeu que tinha alguma coisa estranha, e ele matou, só que ele deixou cair o documento, e aí, por conta disso, a polícia conseguiu chegar nessas mulheres que estavam desaparecidas, na filha que estava desaparecida há muito tempo. E o interessante é que o cara, ele até pintou os corpos com cal para não exalar o cheiro. Olha só, ele passou cal, nem eu sabia, que impedia o odor. E ele convivendo com as pessoas mortas lá dentro da casa. Lá, enterradas, lá no piso dele. Que xarope, esse foi. Aí, o que aconteceu? Esse cara, ele fugiu da polícia e ele ficou em Manaus sendo procurado em todos os lugares. Ele ficou como andarilho, assim, mudou e ninguém encontrava a menina. Já estava uma história que passava meses e meses e meses e não estourava. E eu fiquei muito marcada nessa história também, porque me chamaram e disseram assim, Fabíola, você é a mulher da Causas Impossíveis. Eles sempre tinham isso comigo lá na emissora, dizendo, ninguém conseguiu essa entrevista, mas tu vai conseguir. Então, eu sempre tinha essa carga de pressão, sabe, que colocava, não, tu vai conseguir, não consegui, mas tu vai. E aí o pai não dava entrevista para ninguém, ele estava muito revoltado. Né? O pai e a avô, né, que perdeu a neta, as 2 filhas e a funcionária. E aí eu lembro, ele disse, ele está batendo, a imprensa chega lá, ele agride a imprensa, que ele não quer dar entrevista e tal. E aí eu fui, meu Deus, o que eu vou fazer para a pessoa me dar entrevista? Se ele já tinha botado para correr a imprensa toda. E nesse dia, eu fui, e ele estava com a loja dele lá aberta, uma loja que ele vendia ferramentas. E aí eu entrei, o nome dele era Francisco, aí eu lembro como se fosse hoje, amigo, eu entrando assim, ele foi levantando assim, ele olhou na minha mão o microfone, com o olho assim, sabe, querendo fuzilar, sabe? Ele olhou assim e disse, agora, eu vou me lascar. Eu fui na frente e o cinegrafista estava, vai, Fabiola. Vai lá, meu, vai lá, vai na fé. Eu falei, mano, eu vou na frente, porque se eu levar porrada, essa imagem também vai render alguma coisa pra gente. Pelo menos eu apoio, mas a gente ganha uma audiência em cima dessa peia. Né? Pelo menos dá uma... Alguma coisa a gente... Aí né? vai estourar. Aí vai estourar no norte, aí tá. Aí ele foi atrás. Quando ele me olhou assim, aí eu olhei para ele, me deu um abraço. Aí o cara abraçou, chorou, me levou na casa, me mostrou as fotos. O assassino, o Tony, tinha deixado mandou um DVD de lembrança. E eu lembro que ele até botou lembranças com 2 S e tal, escreveu errado e tal. E aí botou aquela música, Quando Deus te desenhou. Aí botou várias fotos, assim, o cara louco. E mandou ainda para a família. Xarope. Depois disso, ele foi preso. E nesse dia que eu fui entrevistar, foi a primeira a entrevistá-lo. Cara, ele tinha uma petecona assim azul. O cara era esquisito demais. Ele não respondia nada.
Ele só encarava, ficava calado todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Esse foi um dos casos assim, mais estrambólicos. E tu acredita que o cara tinha tanta lábia que ele conseguiu colocar a polícia contra a mãe das vítimas? Ele inventou uma história que tinha caso com a mãe, que a mãe era contra porque tinha um caso com ele. A mulher chegou a ser presa. Depois a polícia descobriu que ele estava mentindo. E sabe como é que ele morreu? Eu lembro que eu fiquei 3 dias por causa da morte dele. Rebelião, fizeram uma rebelião, os presos colocaram ele em cima da cadeia e cada um passava e dava uma estocada. Ele passou o dia todo levando estocada e a gente filmando e assistindo a morte dele. Foi assim que ele morreu lá em Manaus. Fizeram uma rebelião e mataram ele dessa forma. Pouco para ele ainda. Foi. Assim, então foi um caso assim que bem diferentão, sabe? Bem diferentão. Mas eu já passei tanta coisa, amigo, de chegar, vítima tá agonizando, me falar nome de assassino, sabe? Eu que passar a informação para a polícia, eu ter que acionar corpo de delito, sabe? Homicídios, enfim, IML. Então, assim, isso já era rotina, sabe? Eu passava muito por isso. Fabíola,